um pouco lá sobre o ID e também sobre a diferença do class e do ID e também o uso do ID lá no JavaScript. Então, a primeira coisa aqui, nós vamos criar uma nova página, salvar essa página como HTML e colocar nessa página aqui alguns elementos. Então, vou colocar dois títulos e dois parágrafos. Vou copiar de uma notícia o título, parágrafo, agora nós queremos alterar essa página. Por exemplo, se eu quiser colocar os títulos em verde, eu posso usar a CSS e selecionar títulos e agora aqui colocar a cor verde do título. Com isso, todos os dois títulos vão ficar com a cor verde, porque eu estou selecionando todos os dois. Então aqui, ó, tanto o isolamento quanto a quarentena estão verdes. Só que se eu quiser somente um deles, por exemplo, aí o que eu posso fazer? Eu posso usar o ID. Quando eu faço isso, aí eu preciso selecionar, eu não posso selecionar usando a palavra verde, eu preciso colocar aqui o hashtag ou cerquilha antes. Quando eu faço isso, eu estou selecionando somente aquele elemento que tem o ID verde, que no caso aqui é o título quarentena. Então, eu posso usar o ID dessa maneira, né? E qual a diferença, por exemplo, entre class e ID? Vamos imaginar que eu queira aqui que esses dois parágrafos fiquem com a cor da fonte vermelha, por exemplo. Eu posso colocar o ID aqui, olha, vermelho e aqui também vermelho? Nesse caso eu não posso, eu não devo fazer assim, não é assim que deve funcionar. Nesse caso, como os dois eles vão ter a mesma cor, os dois pertencem à mesma classe. Então, por quê? Porque class aceita que mais de um elemento esteja com o mesmo nome, com o mesmo class lá. Então, aqui, olha, eu posso fazer isso, mas eu não posso fazer isso com ID. Não é assim que funciona, né? Mas posso fazer, deixar os dois com a mesma class. E aí, lembrando, para selecionar o ID eu coloco hashtag antes, para selecionar class eu coloco ponto antes. Tá? E como esses elementos vão ser selecionados lá no JavaScript? Então, se eu tivesse um JavaScript aqui e quisesse selecionar aquele elemento que tem o ID verde, eu usaria isso. Document get element by ID verde. Por exemplo, eu posso fazer algumas alterações aqui. Ó. Se eu quiser alterar esse elemento assim que a página é carregada, eu vou usar isso aqui, ó. Ao invés de quarentena, eu vou colocar quarentena no Brasil. Como se eu tivesse digitado aqui, olha, quarentena no Brasil. Quando essa página carrega, aparece lá quarentena no Brasil. Quem colocou isso foi o JavaScript. Por quê? Porque eu selecionei o elemento usando o ID dele. Então é isso.